Olá, boa noite. Seu Estado, você e 3 senadores. Está no ar mais um programa Assunto de Estado, um espaço destinado ao debate de temas que interessam diretamente a você, cidadão. Os nossos convidados de hoje são os integrantes da bancada do Ceará. O tema é o desenvolvimento e a qualidade de vida no Estado. Comigo na condução do debate, o jornalista Armando Hollenberg. Boa noite aos nossos telespectadores, aos ouvintes da TV Senado e aos senadores. Esperamos que tenhamos um bom debate. Senadores, no imaginário nacional, o Ceará sempre foi muito identificado como o estado da seca, um dos focos da migração nordestina para o Centro-Sul, não é? E até como um estado de práticas coronelistas, né? Falava-se muito dos coronéis da política. Hoje, obviamente, que essa imagem não corresponde mais à realidade. Eu vou começar perguntando aos senhores, qual é a imagem que corresponde à realidade hoje do Ceará? O Ceará mudou muito, mas era correto dizer que teve o tempo dos coronéis. Os coronéis do Ceará, do Nordeste e do Brasil, que dominavam a política nossa, que fizeram a maior concentração de riqueza do mundo no Brasil. E nós, no Ceará, fomos um dos maiores concentradores de riqueza do país. Então, a riqueza estava na mão de pouca gente e era uma riqueza pequena. Hoje, não. Acho que a gente tem uma mudança muito grande. O Ceará é um estado urbano, mais de 80% da população urbana, tem investido enormemente em infraestrutura, precisa fazer muita coisa, muito mais do que isso, mas tem investido. Tem aproveitado a energia fabulosa do sol para também crescer. Então, hoje nós somos o maior exportador de rosas do Brasil, o segundo de flores. Nós exportamos frutas, somos o terceiro, talvez segundo, terceiro maior exportador de frutas do Brasil. Quer dizer, num estado que tem pouca água, nós buscamos hoje utilizar a nossa água bem cuidadosamente para que a gente possa ganhar com isso. Estamos nos formando, nos preparando. Nós tínhamos uma situação dramática na educação, ainda é dramática, não superamos tudo isso, mas hoje nós já temos ali uma ideia do governador do estado do Ceará com 120 escolas técnicas profissionais de 500 e poucas que estão nas mãos do estado do Ceará. Nós temos a expansão da escola técnica, antiga Escola Técnica Federal, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu acabei de chegar lá de Crateús e Sobral. Então, passando por Crateús e Sobral, está lá uma luta que o Pimentel acompanhou aqui de perto para implantar o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia no município de Crateús. É uma riqueza. Tá certo? Sobral está fazendo um curso de graduação em... Você tem a irrigação por gotejamento, e lá nós estamos estudando microgotejamento, é um passo adiante a mais do que a gente tinha antes. Então nós estamos crescendo em todos os setores. Turismo, nós alcançamos, acho que mais de 2 milhões de turistas, somos o maior destino hoje do Brasil e um dos maiores destinos do exterior, é o Ceará entrando por Fortaleza. Claro que a concentração de renda continua. Mas se a gente distribuir um pouco mais, melhora razoavelmente. E mais da metade da população está ali, pertinho da... Senadores, nós fomos ao Ceará para saber o que pensam os cearenses do próprio Estado, cidadãos comuns que andam na rua, pessoas que trabalham pelo próprio desenvolvimento do Estado também lá, em várias áreas. E vamos então conferir o que eles pensam e quais os maiores problemas. E a questão da educação é um deles. É a questão da educação, né? A questão da qualificação dos jovens hoje. Eu acho que isso daí é um engasgo em relação ao desenvolvimento. Porque é tão difícil o trabalho para um jovem. Gostaria que os senadores vissem pelo lado a questão das escolas profissionalizantes a nível técnico. Hoje a gente tem uma base de formação superior já consolidada e uma deficiência muito grande no nível técnico, no nível de formação, no nível operacional. E essa deficiência dá um gargalo aqui na industrialização e melhorando a qualidade de vida. Só o problema dos professores que não estão
com o piso salarial que é nacional. Quais são os projetos que ele tem para essa melhoria na infraestrutura da escola pública e em relação ao salário do professor? Senadores, a educação parece ser um tema realmente importantíssimo, né? Na pesquisa que nós fizemos para nos municiarmos, um dado que me deixou realmente assim alarmado foi a questão do analfabetismo, que ainda está em 19% do chamado analfabetismo pleno e de 41,95% do chamado analfabetismo funcional. Olha, nós estamos discutindo agora no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação. Esse é um gargalo nacional, um gargalo do Brasil. E o Nordeste, digamos assim, durante esses últimos anos, as últimas décadas, foi bastante prejudicado. Primeiro, nós tivemos uma paralisia da expansão do ensino universitário, do ensino profissional, e no ensino médio, o que se criou foi o Fundeb, que foi uma conquista, mas muito débil. Você diz assim, ó, vamos universalizar. Ok, universalizamos. Mas tem um problema chamado de qualidade. Está relacionado, claro, ao salário do professor, nós precisamos aumentar o salário dos professores, está ligado à qualificação do próprio professor, está ligado à questão da dedicação exclusiva do professor. Eu caí dentro de uma escola técnica, eu e mais 3 irmãos. Eu digo assim, foi a nossa salvação. Caímos dentro da Escola Técnica Federal do Ceará. Nossa sorte grande foi chegar ali. O Eunício era vizinho, tinha uma escola lá na cidade dele, na Lavra da Mangabeira, uma escola técnica profissional, agrícola. Mestre agrícola. Isso acabou no Brasil, fecharam, liquidaram. As escolas técnicas chegou ao ponto de se baixar uma ordem, um decreto presidencial para não expandir o ensino técnico profissional. Então, quer dizer, isso foi feito no Brasil. Foi reinaugurado agora, né, Eunício? Está foi inaugurada semana passada. Vitória, uma conquista maravilhosa. Foi reaberta. Você ter o país paralisado 20, 30 anos sem ampliar a sua rede de formação, isso foi uma tragédia nacional. Ou seja, o senhor diria que essa é a verdadeira herança maldita? Essa é uma herança terrível, maldita, porque para você formar uma pessoa, você imagina você formar um médico, um engenheiro, mesmo formar um técnico, um tecnólogo. A escola técnica exigia 3 anos e meio, depois passou para 4. Depois você tem que passar para formação tecnológica. Então, num estado que precisa de tudo. Hoje, se nós inaugurássemos hoje a refinaria Prêmio da Petrobras, nós não tínhamos trabalhadores. Se inaugurasse a siderúrgica, nós não temos trabalhadores qualificados. Quer dizer, é uma situação, nós estamos correndo atrás do prejuízo. E tivemos uma sorte. Tivemos um presidente como Lula, que não teve essas oportunidades, mas apostou nisso. E tivemos um governador que está apostando nisso. Quer dizer, nós estamos precisando... O governador muitas vezes diz isso para nós nas reuniões com a bancada. Olha, são 120 escolas, mas tem 500 de ensino médio no estado do Ceará. O nosso desafio é chegar nas 500. Para quando você terminar o ensino médio, a gente hoje pergunta para a pessoa que terminou o ensino médio e não chegou na universidade, e você é o quê? E a pessoa tem que dizer, eu não sou nada. Eu não tenho profissão nenhuma. Salário da educação no Brasil. Por que o salário da educação não é pelas matrículas no Brasil? Por que São Paulo tem quase o dobro do salário da educação? Quer dizer, por um aluno, ele recebe 2, praticamente, no estado de São Paulo. Isso prejudica todo o Nordeste. Fica prejudicado porque o meu salário da educação não é igual a aluno matriculado. Eu matriculo um aluno e recebo uma parcela do salário da educação. Então, as fontes de financiamento também se inverteram tem no Brasil. Tem a ver com a receita gerada no Estado. Claro. Né? Você gera e perde. Quer dizer, além de você captar no estado do Ceará e, como uma bomba de discussão, levar para outros estados, você não deixa sequer o salário da educação adequadamente. Agora, como garantir então, as fontes de financiamento precisam ser bem adequadas. Eu insisto nessa questão, que é um problema muito estratégico do ponto de vista nacional, a questão da educação, e mexe com todas as outras. Não há um investimento que possa mexer em tudo como a da educação. Mexe na saúde, mexe na infraestrutura, mexe no turismo, mexe em tudo da economia se você tiver uma educação de qualidade. Vou pedir com muito amor, vou falar todos os instantes. Mais emprego, mais saúde,
pras pessoas mais vibrantes. Tudo isso estou pedindo aos nossos governantes. Senador Inácio Arruda. Tratando, já, não sei se já é despedida. Já é, as considerações finais. Quer dizer, eu estou achando que o programa foi muito curto. Uma hora e meia, senador. Eu quero mandar o foi abraço. bom. Eu quero mandar o abraço meu, e tenho certeza que todos os cearenses, os nossos colegas senadores, a família desse grande brasileiro, Itamar Franco, que faleceu, nos deixa aqui no Senado. Foi uma figura histórica da resistência democrática à ditadura militar, senador eleito em 74 pelo estado de Minas Gerais, quando a gente fazia campanha lá também no Ceará, ainda de calção naquela época, no meio da rua, sem saber nem quem era o candidato, que o povo me perguntava, e quem é esse teu candidato? Eu não sei, que era o Mauro Benevides na época. Se eu não sei, eu nunca vi, mas é contra a ditadura, então é o nosso candidato. E assim era o Itamar, lá na sua terra. Eu acho que ele cumpriu um importante papel e queríamos cumprimentar a sua família nessa data em que ele nos deixou. Eu quero também cumprimentar os nossos telespectadores do Ceará, do Brasil inteiro, mas do Ceará especialmente. Dizer que essa questão urbana, talvez devêssemos fazer um programa de assunto de Estado só tratando da questão urbana no Brasil, que é uma das mais graves. 85% da população morando nas cidades. E o Estatuto da Cidade, que eu tive a felicidade de ser relator, de fazer um substitutivo com a ajuda da Câmara e do Senado na época, tá certo? Completa 10 anos agora, dia 10 de julho. É um grande instrumento de política urbanística que nós temos que nos juntar para fazer com que ele seja posto efetivamente em prática. Em questões urbanas no Brasil, talvez nós temos a política mais avançada da América do Sul. Acho que deveríamos tocar essa questão. E dizer que também um projeto que eu gostaria de ver aprovado no Brasil, e na hora que o Brasil cresce, na hora que o Brasil se desenvolve, porque na hora que o Brasil está em crise, projetos dessa ordem dificilmente conseguem ter aprovação, que é uma bandeira da Constituinte de 88, dos trabalhadores brasileiros, que era ter a jornada de trabalho em 40 horas. Essa proposta nós fizemos na Câmara ainda, eu juntamente com o senador Paulo Paim, está pronta para ser votada na Câmara, tem grande impacto na vida dos trabalhadores e era muito importante que a gente pudesse aprová-la, quem sabe ainda antes de a gente chegar no ano de 2012. Seria uma grande vitória de todos nós. Obrigada, e ao final, senador, dizer que a nossa bancada tem agido muito unida, tanto de senadores como de deputados. Nós temos agido numa boa sintonia em defesa do Ceará.